Deus abençoe a todos os irmãos. Glória a Deus. Continuando dando sequência, né, ao assunto em que nós paramos no culto passado. Cristo é o nosso modelo e nós estamos gratos a Deus, né, irmãos, por mais esta oportunidade, né, que Deus nos concede de nós estarmos aqui, né, reunidos e unidos em torno da palavra de Deus, né, para adorar e bendizer o nome do Senhor. Nós paramos no culto passado e até falamos, né, nós falamos sobre de que os anjos não foram feitos à imagem de Deus, né? Os anjos não têm a imagem de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Os anjos não foram criados à imagem e semelhança de Deus, né? Então nós nunca seremos anjos. Sempre seremos homens e mulheres. Lá na eternidade, quando nós chegarmos naquela dimensão, nós seremos homens e mulheres. Estaremos ali em um corpo imortal, um corpo que não envelhece, que não adoece, né? E, como eu falei para os irmãos, ali as nossas glândulas serão mudadas. Viu, irmãos? Nós poderemos abraçar uma irmã, ou uma irmã abraçar o irmão e não sentir nada com relação a essas coisas que sentimos aqui, a essas sensações que, por estarmos ainda nesse corpo corruptível, nós ainda sentimos estas coisas, porque essa parte nossa é a última parte que será redimida, o nosso corpo, que será transformado em um corpo semelhante ao corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu lembro que falei que nós iremos para um corpo imortal e depois aquele corpo imortal com os 16 elementos formará o corpo glorificado, que é um corpo semelhante ao do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, o irmão Branham, né, o profeta de Deus, no tempo do fim, ele falou isto na mensagem El Shaddai, no parágrafo 54, né? E até já li para os irmãos, está no outro vídeo, mas eu não quero ler aqui esse parágrafo, quero dar continuidade, seguir adiante. E há muitos ministros da mensagem que tomam aquela escritura de Lucas, capítulo 20, versículo 36, que diz assim: porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Mas o profeta de Deus, no tempo do fim, o sétimo anjo, ele nos ensina que essa escritura aqui não está se tratando de que Deus estava ali no princípio falando com anjos, quando ele estava formando o homem, criando o homem. E eu até citei isso aqui para os irmãos no culto anterior, que
aquele homem, o primeiro homem que foi criado era um homem espírito, porque Deus é espírito. E depois que o homem vai ser colocado no corpo, na carne, né? Porque esse homem era a semelhança e imagem de Deus. Então Deus é espírito, e eu até citei aqui para os irmãos que Deus ele tem uma forma, né? Mesmo sendo invisível, mas ele tem uma forma, e essa forma é como de um homem. Ele tem braços, tem pernas, tem tronco, tem cabeça, tem boca, tem olhos, né? Tem pés, tem pernas, né? Então a Bíblia fala isto a nós, mostrando que Deus, mesmo sendo um ser invisível, mas ele tem a forma de um homem, e nós fomos feitos a esta imagem, a esta semelhança. A semelhança e a imagem de Deus. Porque Deus tem uma forma de um homem, mesmo sendo todo o universo, sendo um ser que está em todas as dimensões ao mesmo tempo, ele nos criou a sua imagem e semelhança. Então, lá em Gênesis, quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele não estaria ali, o profeta de Deus explica isto, mostra isto, que ele não estaria ali falando com anjos, mas sim falando com o Filho que pré-existente, né? Porque Jesus, o Filho de Deus, o primogênito de Deus, ele teve uma pré-existência, ou seja, ele antecede todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Tá, irmãos? Então, alguns ministros da mensagem pegam essa escritura e tentam justificar, dizendo que, usando essas escrituras, dizendo que Deus estaria ali falando com anjos. Mas Deus está ali falando com o seu filho unigênito, com o seu filho pré-existente. Viu, irmãos? Ele está conversando com o seu filho. Então é um ser invisível, um ser que é espírito invisível, que enche céus e terra, mas esse ser invisível é um ser pessoal, real. Tá? Ele é um ser real. Então esse Deus infinito, invisível, que é esse Deus eterno, que não teve princípio e não tem fim, ele vai gerar o seu filho, né, que, como eu falei para os irmãos, é da mesma essência do Pai, tem a mesma substância, da mesma substância de Deus. Ele vai gerar aquele filho, e através daquele filho ele vai criar as coisas, ele vai trazer as coisas à existência. Aí os irmãos, digo assim, irmão Nonato, o irmão fala, às vezes, repete muitas vezes as mesmas coisas, mas eu faço isto porque isso é segurança para nós. É necessário que isso que isso infiltre na nossa alma, né? Viu, irmãos? É necessário que a gente tenha esse entendimento, porque nós estamos vivendo um tempo de muito engano, tá? De muitos falsos ungidos. Então, cada uma pessoa hoje aí de um sistema organizado, até mesmo da mensagem do tempo do fim, aqueles que dizem ser da mensagem, muitos deles têm a sua própria interpretação daquilo que eles acham e dizem ser a mensagem. Tá? Então, a mensagem de Deus, a mensagem é aquilo que o profeta de Deus falou. E nós não podemos mudar aquilo. Nós não podemos acrescentar nada daquilo que o profeta de Deus falou e nem tirar daquilo do que o profeta de Deus falou. Tá, irmãos? Então, olha só. As pessoas acham que para ir para o céu, para subir no arrebatamento, elas vão de qualquer forma, de qualquer maneira. Mas se elas não têm um ensino correto da palavra de Deus, elas não subirão no arrebatamento. Então é por esta razão que nós temos que estar buscando estas informações, e a gente vem absorver essas informações de tudo aquilo que é o ensino da mensagem, daquilo que é a mensagem. Né? Porque você vê aí tantos homens hoje com o nome
lá em cima, grande, com um grande nome. E às vezes as pessoas acabam seguindo esses homens, ao invés de seguir Cristo, de seguir a palavra, de comparar o que esses ministros estão falando com a palavra e com a mensagem de Deus. Então, quando eu vim para a mensagem, quando eu ouvi a mensagem, eu não fiquei parado, estacionado em um lugar, achando que tudo viria a mim. A mensagem veio a mim, Deus trouxe a mim. Mas eu sou responsável, viu, irmãos, de buscar as informações. Eu tenho que ir atrás das informações. E tenho que comparar uma coisa com a outra. Eu tenho que comparar aquilo que o profeta falou com aquilo que a Bíblia diz. Eu tenho que comparar uma coisa com outra, porque o que o profeta de Deus fez foi simplesmente ecoar a palavra. Ele fez eco à palavra de Deus. Então a mensagem só tem que te levar para um lugar, para a Bíblia, não te levar para outro lugar. Então olha só, Cristo foi o nosso modelo, ou seja, o nosso exemplo, né? Então olha só, então Cristo esteve entre nós para, por meio do seu exemplo, sabermos qual atitude tomar como filhos de Deus. Então se a gente, tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que Jesus viveu, tudo aquilo que ele expressou, que ele demonstrou, aquilo é o nosso exemplo para que a gente possa seguir. Viu, irmãos? Porque ele deixou o exemplo para que a gente siga o exemplo dele. O exemplo dele. Então, essa escritura que nós lemos aí, em Hebreus capítulo 5, versículo 8, diz assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Né? Então, aquilo que Jesus passou, aquilo que ele sofreu, pelo sofrimento que ele passou, ele aprendeu a obediência. Ele recebeu um treinamento por tudo aquilo que ele passou. Ora, irmãos, se o próprio Filho de Deus teve que passar por uma experiência amarga, de tanto sofrimento, de tanta dor, para aprender algo, e nós? Então, aquilo que nós passamos, de angústia, de tristeza, de dor, todos esses desabores, né, da vida, eles servem para alguma coisa em nossa vida. Para nos treinar, para nos levar a uma condição melhor. Viu? E a palavra de Deus diz aqui que Jesus ele teve que passar pelo sofrimento. Se ele passou por sofrimento, nós vamos passar também, porque ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo. As pessoas querem hoje tem pregado um cristianismo para as pessoas que não é o cristianismo da Bíblia. Viu? Onde as pessoas elas acham que elas não têm que passar por nenhuma situação difícil, que elas não têm que enfrentar nenhuma situação difícil. E isso não é o que a palavra diz. Se Jesus sofreu, nós vamos sofrer também.
Porque ele é o nosso exemplo, ele é o nosso modelo. Então, olha só. Jesus também disse, amem uns aos outros como eu vos amei. Jesus também disse que suas obras testificavam dele. E são exatamente os nossos frutos e ações que demonstrarão o tipo de vida e de espírito que vive em nós. Então, olha só, as nossas ações e os nossos frutos vão demonstrar o tipo de vida, né? Demonstrarão o tipo de vida que nós temos e o tipo de espírito que está em nós. Viu? Porque, olha só, irmãos, se o Espírito Santo de Deus está em nós, em nossa vida, se nós temos o Espírito Santo, se nós já nascemos, se a nossa natureza já foi mudada e o Espírito Santo está em nossas vidas, nós vamos produzir aquela mesma vida que Jesus produziu, viveu. A mesma vida que ele viveu aqui. E a vida que ele viveu aqui foi uma vida de exemplo. Nunca houve nesta terra uma pessoa, um homem com um caráter igual ao do Senhor Jesus Cristo. Jesus, irmãos, ele não sofreu corrupção nem em vida e nem na morte. O seu viver foi um viver íntegro. Porque ele estava revelando Deus para nós. Viu? Como é que uma pessoa que diz que tem Deus, que tem um Espírito Santo, ela vai andar em desacordo com a palavra? Ela vai viver uma vida medíocre, né? Uma vida que expresse só coisas erradas. Não pode. Porque se a vida de Deus está em mim, se o Espírito Santo de Deus está em mim, então o meu viver será um viver honesto, um viver íntegro. Aonde eu estiver, aonde eu andar, as pessoas poderão olhar para mim e eu serei uma carta lida, escrita e lida pelas pessoas. Porque eu estarei ali com a minha vida, com o meu viver, expressando a mesma vida, dando o mesmo exemplo que Jesus deu. Então, se desejamos ser segundo a imagem do Filho primogênito, precisamos passar pelo novo nascimento. Então, nós nunca poderemos expressar a Cristo sem passar pelo processo do novo nascimento, né? E o que é o novo nascimento? O novo nascimento é a revelação da pessoa de Jesus Cristo para nós. Viu? O novo nascimento é a revelação da pessoa de Jesus Cristo para mim e para você. Isso que é o novo nascimento. Quando Jesus fez a pergunta lá para os discípulos, quem os homens dizem que eu sou? Todos tinham uma ideia, pensavam uma coisa. Alguns deles lá, dos discípulos, tinham uma ideia do que Jesus seria. Mas o que é que Pedro disse? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E é interessante falar isto aqui, que até mesmo os demônios reconhecem quem Jesus Cristo é. O Filho de Deus. Né? E há muitos ministros hoje nesta mensagem que não têm a revelação de Jesus Cristo. Quem Jesus Cristo é de verdade. Porque elas fazem de Jesus Cristo o próprio Deus. Né? E Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele é o mediador entre o homem e Deus. Nós nunca poderemos chegar a Deus se não for por meio de Jesus. Então, se Jesus fosse só um ofício,
né? Se Jesus fosse só um ofício, como muitos dizem ser, e não é, Jesus é um ser real, né? Ele não é uma segunda pessoa de Deus. Ele é a pessoa de Deus. E quando eu digo que Jesus é a pessoa de Deus, é a pessoa de Deus, é porque ali só havia uma pessoa sendo manifesta quando Jesus esteve aqui. E quem era que estava sendo manifesto? Era Deus. Jesus estava manifestando Deus para a humanidade. Ele estava manifestando Deus. Então ele é a pessoa de Deus porque só havia uma pessoa sendo manifesta ali. Jesus não estava dando a conhecer a si mesmo, ele estava dando a conhecer a Deus. Viu, irmãos? Ele estava revelando Deus para nós. Não sou eu que faço as obras, é o Pai que habita em mim. A doutrina não é minha, é do Pai que me enviou. Vocês entendem? Então Jesus, em tudo, ele estava sendo um modelo, dando um exemplo, trazendo um modelo para aqueles que iriam ouvir a palavra, e aqueles que ouvissem a palavra iriam seguir aquele mesmo modelo. Viu? Iriam seguir aquele mesmo exemplo que ele deixou aqui. Aquele mesmo exemplo. E ele deixou para nós o melhor exemplo. Ele foi um filho obediente ao Pai. Ele não deu um passo sequer sem que o Pai o ordenasse que ele desse. Ele não disse uma palavra sem que o Pai ordenasse que ele dissesse. Nenhuma obra que ele fez aqui, tudo que ele fez aqui, irmãos, foi justamente porque Deus determinou que ele fizesse. Então, às vezes, as pessoas, elas seguem por um rumo, por um caminho diferente, e que elas vão se complicar, né? Porque elas não vão chegar a lugar algum. Porque a única maneira de você chegar a algum lugar, irmãos, é seguindo o exemplo que ele deixou. Se nós fomos feitos à imagem e semelhança dele, nós somos feitos à imagem e semelhança dele, justamente para que a gente pudesse refletir a palavra, né? Então, se a gente não conseguir refletir essa palavra, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós iremos ficar estacionados em algum lugar e ali estaremos acabados, né? Acabado. Crês tu em Deus? Crês tu isto? Mensagem que o profeta pregou, parágrafo 34 diz assim: esse é o problema da igreja de hoje. Se tornou muito engomada, muito orgulhosa. De qualquer forma, você está a 1,80 m da terra. Isso mesmo. Uma alma tem de se encontrar com Deus algum dia. Então, se as pessoas estão dentro dos seus sistemas, né? As pessoas estão com suas tradições, com seus credos, mas haverá um dia que toda pessoa vai ter que se encontrar com Deus. E o profeta está dizendo isso aqui. Um dia você vai se encontrar com Deus. A tua alma se encontrará com Deus. E muitos vão dizer assim: o que eu fiz da minha vida? Viu? Seguindo adiante a leitura. Esse é o problema da nossa igreja pentecostal e das outras igrejas da santidade.
Eles se levantam muito orgulhosos, eles têm uma boa igreja, um lugar agradável e pensam que queremos seguir o mundo. É aí que o povo de Deus sempre se mete em problemas, quando ele segue o resto deles. Ele é o nosso modelo, aleluia. Então, olha só, Jesus foi o nosso exemplo do que nós deveríamos ser e fazer. Jesus é o nosso exemplo do que nós devemos ser e fazer. Não tome nada como seu exemplo, irmão. Tome Cristo. Cristo. E Cristo é a palavra. Tome o exemplo da palavra. Siga a palavra. Batalhando honestamente pela fé. Honestamente pela fé. Parágrafo 77 e 78. Diz assim: depois que ele lavou os pés dos discípulos, sentou-se e disse: agora vocês me chamam de Senhor e Mestre. E dizem: bem, pois eu sou. Se eu, então, seu Senhor e Mestre, lavei os seus pés, vocês devem se lavar. Pois eu lhes dei um exemplo de que vocês devem fazer um ao outro como eu fiz a vocês. Ele foi o exemplo do cristianismo. Ele era o cristianismo. Ele era o nosso modelo. Olha só, o profeta de Deus está dizendo que Cristo é o nosso modelo. Nunca tente modelar sua vida segundo algum pregador. Vocês já observaram o dia atual que nós estamos vivendo? Em que as pessoas estão se modelando? Como elas estão modelando suas vidas? Aí o profeta está dizendo assim, não modele sua vida algum pregador, segundo algum sacerdote, segundo algum grande homem religioso aqui na terra, mas modele sua vida segundo Cristo. Ele é o seu exemplo. Ele deu um exemplo. Ele viveu um exemplo e apresentou à igreja. Eu espero que isso seja tão profundo. Então ele diz assim, olha, Jesus viveu o modelo e esse modelo que Jesus viveu, ele apresentou a nós, a igreja. Vocês entenderam, irmãos? Então ele viveu um exemplo e esse exemplo ele apresentou à igreja. E ele apresentou para quê? A igreja. Para que a igreja siga esse exemplo. E o profeta diz, eu quero que isso seja profundo. Tão profundo. Porque isso precisa infiltrar na nossa alma, no nosso coração. Que nós não podemos modelar nossa vida a A, B ou C. Não é porque, ali tem uma igreja assim, é desse jeito, desse outro. Irmãos, olhe para a Bíblia, olhe para a palavra. Porque é o único lugar de segurança que você tem é a palavra. Uma igreja não pode te dar vida eterna. A palavra pode te dar vida eterna. Uma igreja não pode te salvar. A palavra, sim. Vocês entenderam? Então, olha só. Agora, o jovem sempre busca alguém a quem imitar. Isso é verdade, né, irmão? Você vê hoje que vou tomar aqui como exemplo um jogador de futebol, né? Quando ele faz uma cabeleira diferente, tudo que é jovem quer imitar ele. Você percebe que hoje, as jovens, adolescentes de hoje, elas não querem imitar, né? Uma verdadeira cristã, serva do Senhor, né, que se vista apropriadamente, não, elas tomam como exemplo os jovens de hoje, os adolescentes de hoje, querem tomar, por exemplo, uma atriz de novela, né, uma cantora aí mundana, uma cantora dessas gospel de hoje, que são as que mais estão influenciando o povo que se diz cristão para o mal, são essas cantoras aí hoje, gospel. Viu? Que são teofanias caídas. São almas em prisões. Que estão levando outras almas para o inferno junto com elas. Observe se não é.
né? Então, olha só, um pródigo, mensagem pregada, parágrafo 5, diz assim: mas essa é a atitude dos jovens, não é mesmo? Quero fazer como o restante deles. Nunca se modele por eles. Modele o seu modelo por Jesus. Quem é o seu modelo? Jesus Cristo. Jesus. Viu? Então, olha só. O Filho de Deus está entre nós hoje na forma do Espírito Santo, né, irmãos? Glória a Deus. E por que ele está aqui hoje? Para quê? Para moldar as nossas vidas. Para moldar as nossas vidas. Né? Então, quando a nossa vida é moldada por Cristo, nós vamos ter o mesmo caráter que Cristo teve. Né? Aquele mesmo caráter que estava em Jesus, ele vai estar em nós. Viu? Porque Deus, quando veio em plenitude, habitou no Filho ali, e ele começa a realizar aquelas grandes obras, todas aquelas coisas, né? Mas quando o Espírito Santo veio a pomba veio sobre o cordeiro, sobre o Filho, o Espírito Santo de Deus veio sobre Cristo, né? Sobre Jesus Cristo, o Pai veio habitar no Filho, ele só veio porque ele encontrou o Filho em perfeita obediência. Então, ninguém jamais vai receber o Espírito Santo, que é o selo de Deus, vivendo uma vida qualquer. Vivendo uma vida mundana. Viu? Envolvido com pessoas mundanas. Porque um cristão, irmãos, quando ele é um cristão de verdade, ele não se mistura. Ele não se mistura com incrédulos, vive uma vida aí né? Junto com eles. Não, ele tem uma vida separada, porque Deus entrou na vida dele, separou ele, chamou ele para ele ser um santo, para ela ser uma santa. Deus nos chamou para isso. Nós fomos predestinados para ser santos e irrepreensíveis. Então, as minhas ações vão demonstrar que vida está dentro de mim. O meu caminhar, o meu proceder, o meu andar vai dizer que tipo de espírito eu tenho dentro de mim. Se eu tenho o Espírito Santo em minha vida, né, irmão? Claro que às vezes nós falhamos, muitas vezes, em algumas coisas. Mas o erro vai anular o fracasso, né? O profeta de Deus usa essa expressão. Fracasso não anula chamado. Então, cada dia eu vou sendo moldado, e vou chegando a uma estatura, Até um ponto que o Espírito Santo vem e eu serei selado. Você é selado por Deus. A igreja do Deus vivo. Você entende, irmão? Parágrafo 79. Você entende, irmão? Que Deus nunca tira o seu espírito da terra. Deus tira o seu homem, mas nunca o seu espírito. Deus tomou Elias, mas o espírito de Elias veio sobre Eliseu. O Espírito Santo, o Espírito Santo que estava na vida de Elias veio sobre Eliseu. E depois, várias centenas de anos mais tarde, veio sobre João Batista. E o mesmo Espírito o fez agir da mesma forma. Então, olha só. Irmãos, o Espírito Santo nunca vai levar uma pessoa a agir contrário à palavra. Como é que uma mulher diz assim, ou um homem que diz que é cristão, eu sou um cristão. Aí vocês vão me ver lá no campo de bola, jogando bola. Hein? Aí vocês vão ver lá na mesa de sinuca, jogando sinuca. Me digam. Hein?
Se o Espírito Santo leva nós a agir da mesma maneira. Se o Espírito Santo levou Elias a agir daquela maneira, levou Eliseu a agir daquela mesma maneira, levou João Batista a agir daquela maneira, e depois, quando veio sobre Jesus, né? Quando veio sobre Jesus, em plenitude, ele agiu de que maneira? Da mesma maneira. Aí como é que é? Mas uma irmã ser. Aí irmã ser. Eu sou uma cristã. Aí tem uma roupa para vir para a igreja e tem uma roupa para ir para o mundo. Né? Tem uma roupa adequada para estar no culto e tem uma roupa apertadinha para sair lá na rua. Eu não entendo isso. Eu não posso entender. Pode até pensar que tem Deus, mas não tem Deus. Porque Deus, na vida de uma pessoa, levará esta pessoa a agir da maneira que a palavra de Deus diz que ela tem que agir. Se a Bíblia diz que a mulher não pode cortar o cabelo, ela não vai cortar o cabelo. Se a Bíblia ensina, tudo que a Bíblia ensina, ela vai pontuar aquilo com amém. Amém, 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 amém. A palavra de Deus. Você não vai agir contrário a isto. Né? E depois foi profetizado que ela estará aqui nos últimos dias. Vê? Deus leva o seu homem, mas o seu espírito permanece. Ele tomou o seu filho, mas o seu espírito ficou na terra. O Espírito Santo, ele foi enviado de volta para a terra, para viver entre os homens. Você está consciente disso? Então, o Espírito está aqui para nos conduzir, levar nós a viver uma vida rendida a Deus, em obediência a Deus, uma vida que expresse Deus, que revele Deus, com as nossas ações, com as nossas atitudes. Né? Notícia de última hora, mais importante da história. Outra mensagem que o profeta de Deus pregou. Parágrafo 31. O que queremos fazer hoje é não olhar para aqueles pobres comedores de alhos, lá atrás, lá no deserto, desejando as panelas de carne do Egito, estavam vestidos de shorts, e vestidos e de lábios pintados e cortando seus cabelos e negando o poder de Deus. Deixe-os em paz. Eles perecerão ali no deserto. Vamos seguir o nosso grande Josué, aleluia, o nosso líder. Não faça perguntas, apenas mantenha o passo. Isso é tudo. Apenas continue seguindo. Não olhe atrás. Para eles, não preste atenção neles. Se eles quiserem ficar no Egito e sedento pelas coisas do mundo e todas as suas estrelas de cinema, imitadores e tudo mais, deixe-os irem. Nós olhamos para Jesus. Nós olhamos para o nosso Josué. Então aqui ele tomou Josué como exemplo de líder, né? Mostrando, tipificando Josué com o Espírito Santo aqui hoje presente, para nos conduzir, para nos guiar, para nos levar em frente, para nos liderar. Então lá os comedores de alho que ele está falando é do povo que saiu do Egito, né? E aí eles começaram a lembrar das panelas do Egito, dos alhos, da cebola, né? Eles começaram a lembrar de tudo. E hoje a mesma coisa. As pessoas ouvem o Evangelho, diz que crê no Evangelho, diz que entrega suas vidas a Cristo. Elas saem do mundo, mas o mundo não sai de dentro delas. Porque elas não têm a sua natureza mudada. Porque é necessário que se tenha a nossa natureza, tem que ser mudada, irmãos. E aí o que acontece? Quando a pessoa não tem a natureza mudada, o que acontece? Ela está na igreja, aí usa short, aí corta o cabelo, e aí joga bola, e aí etc e tal. Aí você diz assim, mano Nato, e se Jesus voltar? Será seu sul? Meu irmão, você não vai para lugar nenhum, você vai ficar aqui. Se você morrer sem Jesus, você vai para o inferno.
vai para a quinta dimensão. É para lá que a pessoa vai. Então nós estamos pregando a palavra para as pessoas hoje, mostrando as verdades, mas as pessoas estão rejeitando, irmãos. Ah, lá na minha igreja, meu pastor disse que eu posso vestir short, que eu posso vestir calça, então vista, mas saiba que você vai para o inferno junto com o seu pastor. Porque o pastor nenhum pode dar vida eterna para as pessoas. É? Não, irmão, pode cortar o cabelo, irmão, não tem problema nenhum. Isso foi para outro tempo. Sabe de uma coisa. Foi para outro tempo, né? Mas Jesus mudou? Ele não mesmo ontem, hoje, eternamente? A palavra não muda. A palavra de Deus não muda. Deus não pode falar uma coisa aqui agora e lá de hoje dizer outra coisa. Não, ele é eterno. Ele é infinito. Aquilo que ele falou está falado e dito e pronto. Você vai questionar Deus? Não, mas aí tem os pregadores de hoje, né? Os pregadores polidos hoje. Ele diz assim, não, tem que estudar o contexto histórico e não sei o que mais, e papapá, tarará. Tudo bem, faça isso. Mas veja onde você vai parar. Você vai parar na quinta dimensão. Porque você deveria estar obedecendo a palavra. Nós devemos obedecer o que a Bíblia diz. Eu sempre digo, às vezes eu penso, né? Às vezes eu penso. Eu boto, às vezes, as mensagens no YouTube, no Facebook. Às vezes, no máximo 40, tem 40 visualizações, 30, 15, 17. Quem que vai parar para ouvir um homem desse, dizendo essas coisas? Sendo que as coisas modernas estão aí, né? Eles dizem assim, tudo está diferente hoje, está tudo modernizado, né? Então, meu irmão, seja moderno, mas saiba que você, sendo moderno, você vai parar no inferno, no lago de fogo. Não tem outro lugar para ir. Viu? Então o negócio é muito sério. Então a gente está pregando a verdade e as pessoas estão brincando, né? Não estão levando a sério a coisa. Alguém disse para o profeta uma vez, disse assim, irmão Brana, você leva a Jesus Cristo muito a sério. E ele disse assim, ele me levou muito a sério quando ele morreu por mim. Então nós devemos levar Cristo a sério, não devemos, irmãos? Devemos, Francisco? Né? Então devemos viver a palavra. O apóstolo Paulo diz que todos nós devemos ser imitadores de Deus, significando que somente seguir a Deus, mas procurar refletir em suas próprias vidas o caráter e a mente de Deus. Efésios 5:1 diz assim, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então nós temos que ser imitadores de Deus. Se você é um filho de Deus, você tem que imitar esse Deus, que é o nosso Pai, né? E as instruções do nosso Pai é o quê? Que a gente vive uma vida irrepreensível. É isso. 1 Coríntios 11:1 diz assim também, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Né? Eu de Cristo. Então, Paulo está dizendo aqui que nós poderemos até imitar, né, o seu exemplo de vida, porque Paulo foi um imitador de Cristo. E ele diz, sede meus imitadores como eu de Cristo. Então você pode seguir um exemplo de um homem que tem aquele modelo de vida dele é Cristo. Aí você pode, né? Mas se uma pessoa não imita Cristo, você não imite ele. É isso, né, irmãos? Tessalonicenses 1:5-6. Porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder
e no Espírito Santo. Em muita certeza, como também sabeis, quais fomos entre vós, porque por amor de vós, e vós fostes feitos nossos imitadores, os seguidores. No inglês, lá está seguidores. E do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo no Espírito Santo. Né? Então, o irmão Brana, ele diz que existe hoje uma dificuldade